Janilson anotou tudo aí, agora vai ser 10 minutos de refutação. Ok, estão me ouvindo, né? Confirmado. Vamos lá. Então, amado, é o seguinte: o irmão disse aqui agora há pouco que o fim da lei é Cristo, é o fim de cessação, né? Acabou com a lei. Só que, se a gente for analisar por bem, não é bem assim. Por quê? Primeiramente, eu vou lembrar de um texto que fala assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviareis, né? Então, qual é o dia que você será aliviado, né, das cargas, do pesar, de muitas coisas, do serviço, de coisas materiais? É quando você conhece a Cristo, né? De que forma você passa a conhecer Cristo? É estudando a palavra dele. Então, à medida que você é um cristão, procurando renunciar o próprio eu a cada dia, procurando estudar a palavra de Deus de uma forma interrupta, que isso só é possível fazer no sábado, porque durante a semana estou trabalhando para mim, eu tirei um dia para estudar a palavra de Deus e fazer o trabalho para o próximo. É dessa forma que as nossas cargas serão aliviadas, tá? Serão leves. Por exemplo, à medida que você estuda a palavra, você vai lembrar que essa vida aqui na Terra é passageira. Então, aquele peso que está nas suas costas dos problemas do dia a dia será esquecido no sábado, principalmente no grande dia, né? Que é o sábado. Então, o que isso quer nos ensinar também? Que, por exemplo, se a lei tem fim, então, se não existe lei, também não existe pecador. Aliás, não existe pecado, não existe pecador, porque o propósito da lei era apontar como espelho o pecado do homem. Paulo disse assim, ó, que diremos, pois? É a lei pecado, mas eu não teria conhecido, não cobiçarás, se a lei a mim não dissesse, não cobiçarás. Voltando lá no passado, mesmo no auge da lei judaica, eles matavam. Quem foi o homem que mais matou na história? Foi Davi. Porque Deus permitiu que matasse aqueles homens, porque o juiz era iminente, era naquela hora que era juiz. Eu pergunto, Davi pecou por ter matado? Ele não pecou. Não pecou por ter matado. Eu digo que, voltando àquela palavra que eu falei para vocês, que Davi entrou no templo, comeu do pão e não foi morto, não foi penalizado por aquilo, porque Deus usou para com misericórdia. Existem coisas lá no passado, todos nós sabemos, que eram sombras das coisas futuras. Era uma forma pedagógica de ensinar para o homem que as coisas espirituais, né? A questão do cordeiro, de matar o cordeiro, que simbolizava Cristo ali. Quando Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, esse cordeiro não mais não poderia matar o mesmo. Quando Paulo refere essas leis, esses ritos, Paulo está nada menos dizendo que aquelas muitas leis que o próprio Deus criou, que deu para o homem como forma pedagógica de ensinar, não mais precisaria. Um exemplo, a circuncisão. Paulo entrou essa questão da circuncisão lá. Poderia ou não circuncidar? Paulo deixou, foi bem claro, não. O que Paulo disse? No finalzinho fala, o batismo, ele enfatiza o batismo, tá bom? Ele fala da questão do batismo para com o ser humano, né? Que eu falo, fugiu a palavra que eu ia falar aqui agora. Mas, para não perder o tempo, vou adentrar na outra parte. Por exemplo, a lei de Deus, ela foi criada para beneficiar quem? Beneficiar o homem. Lá está escrito assim, ó, o sábado foi feito para quem? Para o ímpio? Não, foi para o homem. Para os homens, do modo geral. Se o sábado foi feito para o homem, então, eu penso assim, você tem um carro, o carro foi feito para quem? Para o homem. Então, se você pensa que o carro foi feito para o homem, e não o carro por causa do homem, porque muita gente sobe para a cabeça em relação ao carro, que só porque eu tenho um carro aqui agora, eu quero ser melhor do que qualquer outras pessoas, e o carro muitas vezes passa a ser mais importante do que o ser humano em relação ao carro. Não, Cristo vem ensinar para ele que o sábado foi feito para beneficiar o homem de que forma? Se alguém cair no buraco ou tiro, qualquer dia da semana, claro, principalmente ao sábado, que eu vou tirar um dia exclusivo. Olha, ontem eu não fui ajudar o irmão porque eu estava trabalhando, mas o sábado é um dia que Deus reservou para toda a humanidade, para todos os homens, reservou esse dia para a gente atentar para as coisas espirituais
e para o próximo, um amor para com o próximo, entende? Então, tudo que repete, por exemplo, no Antigo Testamento, lembra que Davi comeu do pão? Os discípulos também comeram as espigas. Então, lá no passado guardou o sábado, também os discípulos guardaram o sábado. Lá no passado, eles quebraram, entre aspas, e não foram penalizados em relação ao sábado. Cristo também, entre aspas, questão da cura, em relação àquele homem que pegou o leite e levou. Por quê? Porque houve uma necessidade. Porque, por exemplo, você comprou o leite, está lá, você vai jogar fora, você não pode levar o leito para sua casa. Por que o leito está ali? Porque você estava usando aquele leito no dia de sábado, eu vou recusar só porque é sábado? Eu vou deixar o leito lá no canto, lá, não posso levar comigo só porque hoje é sábado? Não posso levar? Posso sim, sem nenhum problema. Agora, o que eu não posso fazer com relação ao sábado é o seguinte: estou com a barriga cheia, vou no supermercado e faço uma compra. Eu não posso. Eu tenho a sexta-feira e toda semana para preparar minha comida para comer no sábado. Mas se porventura estou vindo de São Paulo para cá, na Bahia, e meu carro quebra na estrada, a minha previsão de chegada era meio-dia da sexta-feira, que daria tempo para preparar o almoço. Mas eu cheguei às 6 horas em ponto, será que eu não posso preparar o almoço para mim comer? Posso sim. Eu posso fazer isso com todas as letras. Agora, ao contrário, cheguei meio-dia e tenho tempo suficiente para preparar a comida e não preparo, estarei transgredindo a lei de Deus. Estou sendo rebelde para com os mandamentos de Deus. Então, Cristo, ele veio ensinar com todas as letras como devia se guardar o sábado. Lembra do lodo, por exemplo? O lodo, ele pegou, cuspiu no chão, colocou no olho do cego, por exemplo, para curá-lo. Agora eu pergunto, será que Cristo não poderia pegar aquele lodo ali? Aliás, não deveria simplesmente apenas dizer assim, ó, você está curado e vai embora? Por que ele cuspiu no chão? Ele cuspiu no chão para mostrar para os fariseus ali que ele era autoridade ali, tá? E não eles que eram autoridade. Detalhes, o cuspir no chão era uma das leis daquela época, porque não podia cuspir no chão porque poderia regrar a planta. Não podia cuspir no chão. Então, o que ele fez? Cuspiu no chão, passou o lodo no olho dele e disse assim, ó, eu posso fazer isso. A lei não diz que não posso fazer isso. Eu mencionei a Mishnah. Eu posso fazer isso para benefício do homem, tá? Então, existiam algumas curas lá que Cristo deixou de fazer no sábado justamente para quê? Para não entrar... Eu posso até explicar com mais clareza posteriormente, pode até cobrar para mim, que existiam algumas curas lá, que eu vou mencionar para você onde está escrito, que ele deixou para depois do sábado, mas teve as duas curas principais, da mão mirrada, da sogra de Simão, se eu não me engano, que ele curou naquele exato momento. Para quê? Para ensinar para aqueles homens ali que o sábado é o dia deleitoso. Será que eles não ficaram felizes por ter curado ali? Então, sábado, aquelas regras para aquelas pessoas lá, não sábado assim, mas as regras eram um fardo para essas pessoas. Era um fardo muito pesado para eles, muito grande. Então, Cristo veio o quê? Aliviar o fardo para as pessoas. Cristo não veio tirar o sábado. Porque, voltando, a profecia que Cristo disse, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, no sábado, o que esse texto quer ensinar? Que Cristo mostrando para aqueles homens ali, que mesmo depois da sua morte, 40 anos, né? Ou foi, não, por volta do ano 70, 40 anos depois, eles continuariam a guardar o sábado. Vale apenas lembrar também que essa palavra orar foi uma palavra que foi direcionada para quem? Para o seu povo, tá? Entre aspas ali, falando que os discípulos, as pessoas que estavam em volta, que eram simpatizando por Jesus. Cristo disse para os escribas assim, ó, esses escribas, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Não foi para essas pessoas, foi para os irmãos em Cristo ali. Foi para essas pessoas que Cristo disse assim, ó, orai, gente, para que a fuga não dê no sábado, porque Cristo sabia que eles seriam obedientes e guardariam o sábado. Quem foram essas pessoas que a destruição aconteceram? Vamos pesquisar posteriormente, vocês vão ver que ali, João, na ilha de Patmos, ele guardou, ele disse assim, ó, fui elevado ao Espírito no dia do Senhor, um exemplo, né? E disse vários textos paulinas lá, que de 30, 40 anos depois, eles continuando a guardar o sábado. Que tempos depois, bem tempo depois, não sei se foi bem naquela época, ao certo, se foi 30 anos, foi mais 10 anos depois, que a destruição de Jerusalém foi destruída, e que muitos símbolos ali não foi mais sacrificado, por exemplo, do cordeiro ali,
que se não tivesse destruído aquele templo ali, continuaria o sacrifício por parte dos judeus não cristãos. Agora, os judeus cristãos, o que eles faziam? Eles eram, foi trocada a circuncisão pelo batismo, muitas coisas foi modificada lá, que eu vou falar mais adiante. Janilson Salgado, eu vou colocar aí na tela uma pergunta de uma das pessoas que estão acompanhando, você vai responder em 3 minutos, depois o Paulo vai responder uma também. Leia a pergunta e você aí que vai responder, fica à vontade. Ok, entendi. 3 minutos, fica à vontade. Ok, essa mesma pergunta aqui, essa pergunta eu respondo usando o Antigo Testamento também, porque quem ficava com relação aos soldados, por exemplo, ali, quando Neemias colocou aqui, vou colocar alguns soldados para que não entrem no dia de sábado, né? Para que não a carga entrasse no sábado, tá? Então, quem eram essas pessoas que tomavam conta ali a questão de podia fazer coisas no sábado? Era os levitas, eles podiam fazer isso. Aí, os levitas trabalhando no sábado ali, como guarda, eles estariam quebrando o sábado? Segundo a lei lá do passado, eles não estariam quebrando não, tá, meu irmão? Não estaria quebrando. Então, eu acredito que eu respondi a pergunta, tá bom? Então, se dá com relação aos médicos, tá? Um exemplo, eu sou médico. Alguém adoeceu. Mesmo que eu não estou trabalhando lá no hospital, mas eu estou na minha casa. De repente, aconteceu um acidente, como aconteceu aqui em Conquista, e alguns médicos adventistas foram convocados, tá? E eles foram para lá, porque importava em salvar vida. Agora, o que ele não pode fazer era ganhar para aquilo no dia de sábado. Por exemplo, eu trabalho de domingo a sexta-feira, e ganho para isso. Mas se eu precisar fazer alguma coisa para alguém, eu comprei uma vez um remédio para uma pessoa no sábado, a pessoa falou assim, ó, Janilson, poxa, eu tô sem dinheiro. Não, irmão, eu tô dando para você, isso aqui é uma oferta que eu tô te dando, eu não vou cobrar de você, não. A pessoa não tinha dinheiro, eu paguei do meu bolso. Então, é dessa forma que se deve guardar o sábado. E a outra questão que ele colocou na pergunta, que eu queria responder, não sei se pode voltar aqui novamente para mim ver, mas assim, Cristo, ele veio ensinar como guardar o sábado, né? Esta é a resposta mais justa. E outra coisa, a questão das pessoas que trabalham. A ordem a geral dada por Deus é trabalhar de domingo a sexta. Mas, infelizmente, as empresas colocaram lá de segunda a sexta-feira, começando do segundo dia, entendeu? E eu, particularmente, já recusei vários empregos porque era que tinha que trabalhar no sábado. Já outra empresa me aceitou desde que eu trabalhe 1 hora a mais. Então, Deus nunca deixa um justo desamparado. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Entende? Se a minha convicção o sábado é do Senhor, que eu devo guardar esse dia, claro que para tudo tem um Deus no céu que é maior do que todos os problemas. O que acontece é que as pessoas fazem assim, pegam um copo pequeno, aquele copo que você bebe água, por exemplo, coloca Deus dentro de um copo, então diminui do Deus. Então, maior do que os seus problemas, tem quem? Tem Deus no céu. E o próprio Deus diz, 6 dias trabalharás, que é de segunda de domingo a sexta-feira. O 7º dia é o meu sábado, segundo diz Deus. Ok. Paulo Furtado, vou pôr aí na tela agora uma pergunta que foi enviada para você. Bom, onde Jesus disse que não precisamos guardar o sábado? Bem, em lugar nenhum, né? E nem disse, Jesus também não disse que não precisava guardar Páscoa, nem Pentecostes, nem sacrifícios. Em lugar nenhum Jesus disse isso. Se você bem observar, Jesus ele não foi contra nenhuma lei cerimonial dada a Israel. Ele não disse que nenhuma daquelas leis precisava mais ser observada, né? Obviamente o sábado entra em cascata, né? Ele não falou que o sábado não deveria ser mais observado, né? Ele só demonstrou a respeito do sábado que o sábado poderia ser quebrado sem pecar, né? A pessoa poderia violar o sábado porque é uma lei cerimonial e ficar sem culpa, né? Não receber a culpa pela quebra daquele mandamento, né, cerimonial. Ele deu vários exemplos disso, né? Inclusive quando os judeus acusaram Jesus de quebrar o sábado, Jesus o responde mostrando que eles faziam o mesmo. Inclusive, ele falou que os sacerdotes, eu já li o texto aqui, por viva voz, que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. E ele mostrou que eles também violavam o sábado e ficavam sem culpa quando eles
resgatavam um bem material, né, que é uma ovelha, caísse dentro de um buraco, eles iam lá e resgatavam aquele animal. Por exemplo, aqui, eu tenho tempo, eu vou ler aqui um texto bíblico que é interessante, em Mateus 23. Olha o que Jesus disse para os seus ouvintes. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus. Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras. Né? O que Jesus está dizendo aqui? Que ele está ordenando, ensinando os seus discípulos a ouvir quem? Os sacerdotes, os escribas e os fariseus. E o que os escribas e fariseus ensinavam? A observância judaica, né? As leis, cerimônias, rituais, mais rituais, purificações daquilo, purificações daquilo. Então, Cristo, em momento algum, ele veio no sentido de quebrar ou falar contra alguma prática judaica, né? Isso se dará quando ele ressuscita, né? No arraiar do primeiro dia, que ele se levanta dos mortos, onde a igreja é iniciada, precisamente ali em Atos capítulo 2, que foi um dia de domingo, Cristo é ressuscitado, é assunto ao céu, né? E 10 dias depois, né, da assunção de Jesus, a igreja começa, né, a evangelizar ali. Então, ali começa a igreja e as práticas judaicas foi se perdendo ao longo do tempo até chegar a Atos capítulo 15, onde se resolve que os cristãos não precisavam observar a lei judaica, né, a lei de Moisés, como diz literalmente o texto. Beleza. Muito bem.